estamos nessa série falando em Tiago, falando no livro de Tiago, viva a sua fé. Lembra do que nós estamos falando? Aquilo que você prega, você viva, que não seja apenas palavras ou flácidas falácias, né? Mas que sejam palavras verdadeiras, que nós vivemos, que nós praticamos. Nós estamos falando sobre isso. Semana passada iniciamos falando sobre a fé verdadeira e a fé falsa. Hoje eu quero falar de duas fé falsa e uma fé verdadeira. Nós vamos falar sobre a fé morta, a fé diabólica e a fé salvadora, que nós precisamos ter. Queridos, isso é muito importante, nós conversarmos sobre isso. E entendermos que se nós não colocarmos em prática a nossa fé, se nós não vivermos uma fé verdadeira, o nosso cristianismo é falso. Obrigado, querido. Nosso cristianismo é falso se nós não fizermos isso. Por quê, queridos? Porque Deus exige nada menos, nada mais do que uma fé verdadeira. É isso que Ele quer de nós. Nós não podemos titubear, porque o inimigo das nossas almas, ele está nos rondando, ele está buscando a quem ele possa tragar. E isso não é brincadeira. Isso não é algo que a gente fala assim, será que é verdade? É verdade, queridos. E nós não podemos titubear. Nós não podemos perder aquilo que Deus quer que nós tenhamos. E Deus quer que você tenha uma fé verdadeira. Fé. Como está a sua fé? Como que está a sua fé? Pastor, a minha fé, nem sei se eu tenho fé mais. Fé todo mundo tem. Mas a sua fé é uma fé em Cristo Jesus. É uma fé verdadeira. Porque hoje eu quero falar com você sobre o quê? Uma fé morta. Começarmos a falar sobre a fé morta. E olha só o que Tiago diz. Nós estamos terminando hoje o capítulo 2 de Tiago. Vamos no livro de Tiago todo, né? São 5 capítulos só. E hoje nós estamos terminando o capítulo 2. E ele fala assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qual dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho as obras, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé, queridos, é uma doutrina-chave do cristianismo. A fé, ela faz parte. Nós vamos ver que o pecador é salvo pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé nossa em Cristo Jesus. Lá em Romanos fala que o justo vive pela fé. A palavra de Deus diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que nós fizermos sem fé é pecado, está lá em Romanos, capítulo 14. Nós não podemos esquecer que nós temos que ter fé e temos que alimentar a nossa fé. Nós sabemos muito bem como alimentar a nossa fé. Fala, pastor, a minha fé, pastor, mas eu leio a Bíblia, e a minha fé não aumenta. Você está lendo um livro só, esquecendo-se que é a palavra de Deus. Hoje nós estávamos aqui liderando, com os líderes, né,
aqui reunido hoje cedo, tomamos um café gostoso e depois tivemos uma ministração. E eu falando com eles, conversando com eles a respeito disso, dessa importância, sabe, de nós praticarmos, de nós vivermos. Quando nós olhamos lá em Hebreus capítulo 11, a galeria, né, dos heróis da fé, homens e mulheres que creram em Deus, que viveram, sabe, a sua fé no Senhor, que dedicaram as suas vidas, confiaram que a palavra de Deus era verdadeira, independente da circunstância. A pergunta que eu quero fazer para você é, se você já parou para pensar, qual é o tipo de fé que salva uma pessoa? Qual que é o tipo de fé que salva uma pessoa? Ah, mas eu não tenho tanta fé, mas a gente sabe como que a gente aumenta a fé. É a palavra de Deus. Não é um livro que eu tenho que ler, é a palavra de Deus que eu tenho que ouvir. É Deus falando comigo. Por que é tão enfadonho ler a Bíblia para algumas pessoas? Porque não está lendo, ou melhor, está lendo um livro, não ouvindo Deus. Comentei hoje cedo com eles, por que que... gente, esqueci o nome do irmão Geraldino, né? Falei hoje cedo, o irmão Joaquim, o irmão José, como que é o outro, tinha? Zé Ferreira, tinha outros também, pouco letrado, pouco conhecimento cultural, pouco estudo, e tinham tanto conhecimento de Deus, da Bíblia, lendo uma tradução, que era qual? Corrigida, que é uma tradução difícil de ler, de entender. Por quê? Porque as palavras eram difíceis. Por que homens assim conseguiam entender? Porque eles não iam ler um livro, eles iam ouvir Deus falar com eles. Você quer aumentar a sua fé, você tem que ouvir Deus, através da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir no YouTube, não é ouvir no TikTok, não é ouvir nos cortes, os reels. Não, é ouvir Deus falando com você, quando você, pode ser a Bíblia física, pode ser no celular, pode ser no iPad, pode ser num tablet, pode ser no computador, pode ser em qualquer lugar, mas desde que você esteja ali para ouvir Deus. Desde que eu e você estejamos ali para ouvir Deus. Então, qual que é uma fé salvadora? Olha só o que Mateus escreve, o texto de Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual que é a fé que salva? Se nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Nem todos que puserem as mãos sobre os enfermos e forem curados vão entrar no reino dos céus. Nem todos que expulsarem demônios vão entrar no reino dos céus. Por que fé eu preciso ter para ser salvo? E sabe qual que é as características de uma fé morta? A primeira característica é uma fé divorciada, separada da prática da piedade. O que é piedade? Que é uma demonstração de amor, de afeto pelas coisas de Deus. É uma devoção, é uma compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa, é ter misericórdia. Isso é piedade. Mas a fé não pode estar divorciada, separada da piedade. De eu amar as coisas de Deus, de eu amar, sabe, o meu próximo. E nós vimos muito bem essa semana, queridos, isso. Colocamos no grupo da igreja lá, a pastora colocou, pedindo ajuda para limpar a igreja, porque a irmã estava doente. 2 pessoas
mandaram notícia. Ela pediu para os homens um silêncio no grupo. Ninguém fala, parece que ninguém viu a mensagem. Por que isso, queridos? Porque, sabe, está fugindo, perdendo-se o amor pelas coisas de Deus. Quando devia ser para você, para mim, para nós. E eu me surpreendi porque, como ninguém tinha falado nada, eu falei, eu vou lá, amor, eu vou limpando lá, eu vou varrendo, e eu vou vendo lá, né? E aí eu vim para a igreja para fazer isso. Não sou melhor do que ninguém, queridos. E não é porque eu sou pastor, eu não posso lavar banheiro, limpar a igreja. Não é porque eu tenho uma faculdade tal ou tal, eu não posso, eu devo fazer isso por amor à obra de Deus, à igreja de Jesus Cristo. Porque a piedade não pode estar desassociada à minha fé. Não pode estar separada. E quando eu chego aqui, tinha 2 irmãos aqui já limpando a igreja. Eu falei, irmão do céu, eu vim limpar, graças a Deus, e os irmãos estão aqui. Fiquei feliz da vida. Falei, glória a Deus, né? Por que, queridos? Porque é isso. E Satanás tem trabalhado cada dia mais para nos afastar dessas coisas. Para nos afastar, sabe, daquilo que é primordial. De amar a Deus, amar as coisas do reino, amar as pessoas. É um erro, queridos, achar que apenas recitar alguns versículos, ou muitos versículos, ou eu faço parte da igreja tal, achar que isso faz de uma pessoa um cristão. Não faz ele membro de uma instituição. E isso, queridos, tem levado muitas pessoas a ter uma fé morta. Por quê, queridos? Porque estão achando que só fazer parte de uma igreja, só fazer parte de um lugar, é que vai me dar. E por outro lado, tem muitos achando que fazer parte, que ele não precisa fazer parte. Que ele pode ser cristão sem participar da igreja. Não pode, queridos. Não tem como nós desassociarmos isso também. Não tem como ser cristão sem fazer parte do corpo, da igreja física. Nós precisamos fazer. Outra tradução do mesmo texto que eu li, queridos. Sabe, nem todos os que falam como gente religiosa são realmente assim. Tais pessoas podem referir-se a mim, né, como Senhor, Jesus, né, está dizendo. Porém, apesar disso, não entrarão no céu, porque a questão decisiva é se elas obedecem ao meu Pai do céu ou não. E as igrejas, queridos, estão cheias de pessoas que dizem que creem, que são crentes, mas não vivem o que creem. Isso é uma fé morta. Dizem, eu sou crente, mas não vive no que crê. Né? Uma fé morta, queridos, além de ser desassociada da prática da piedade, é uma fé meramente intelectual, meramente na mente da gente. Algumas pessoas acham que, não, isso não é assim, não é tão drástico assim. Mas essa é a verdade. Tiago, no versículo 14, ele fala assim, por acaso semelhante fé salvá-lo? Pode salvá-lo? Estava faltando uma palavra aqui. Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Que semelhante fé é essa que Tiago está dizendo? É uma fé verbal em oposição à fé verdadeira. Uma fé verbal, uma fé de só quem fala que tem fé, mas não vive a fé que fala. Essa fé pode salvar. E ele continua dizendo, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? É uma fé só de pretensão, queridos. Pessoa que diz que tem fé, mas na verdade não tem. Pastor, mas as obras não salvam. Não salvam.
Mas uma fé sem obras não existe. Você tem fé, querido, e você vai ver por que isso. Algumas pessoas, com a fé morta, substituem as obras pelas palavras. O texto que nós lemos. A pessoa chega, está com fome, o irmão, a irmã está com fome, está com... vai em paz. Deus vai te abençoar. Deus vai te alimentar. Deus vai te aquecer. E não fizemos nada, queridos. Né? Então, muitos conhecem doutrinas, mas não praticam a doutrina. Doutrina, queridos, não são usos e costumes. Doutrina é o ensinamento da palavra. Doutrina, o que a palavra diz. E doutrina significa ensino. Muitos têm, mas não praticam. Eles têm até um discurso bonito, mas não têm vida. É uma fé apenas na mente, queridos, mas não na ponta dos dedos, não na prática. Então, queridos, essa é uma fé morta. É uma fé intelectual, é uma fé morta. Uma fé morta é uma fé ineficiente. Versículo 15 e 16 diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago está dando aqui 2 exemplos para ilustrar a fé morta, queridos. Quando nós olhamos ali mais para trás, né, versículos anteriores, nós vamos ver, e agora aqui nesse versículo 15, versículo 16, a pessoa vem, sabe, sem roupas próprias, sem comida, sem ter isso, e o cristão não faz nada. É uma fé morta, queridos, que vê a situação e não faz nada. Se você não tiver, tudo bem, mas mesmo quando a gente não tem, a gente pode procurar quem tem para ajudar quem não tem. A gente tem que ter isso, querido. Se esse amor não partir do nosso coração, nós temos que amar a Deus, amar ao próximo e abençoar a cidade. E como que nós vamos fazer isso sem amor, sem prática, sem ação, sem dedicação? Quando a gente olha comida e roupa, é necessidade básica, queridos. A palavra de Deus lá em Gálatas 6 fala que nós temos que ajudar principalmente aos domésticos da fé. Tem alguns critérios desse, está lá em Mateus 25:40, que fala que nós vamos ser julgados por eles. Sabe, quando nós deixamos de ajudar o necessitado, queridos, é fechar o coração ao amor de Deus. É fechar, queridos. Sabe, é não permitir que o amor de Deus, sabe, seja expresso para mais pessoas. 1 João 3, 17 e 18 diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele. Porque eu não estou dizendo aqui, o texto não está dizendo que você tem que dar dinheiro para a pessoa para pagar a conta que ela faz por, perdão da palavra, não vou nem falar essa palavra que eu ia falar, mas sabe, por falta de observar o que ela ganha e com o que ela pode gastar. Estou dizendo que você tem que ajudar a pessoa a pagar contas, mas necessidades básicas. Necessidades básicas é comida, é roupa. Vá em paz. Não, é isso que Deus está dizendo aqui através da palavra para nós. Se alguém tiver recursos materiais e ver o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade.
como a gente pode nunca se lembrar de que alguém tem necessidade? Como eu disse na ministração anterior, às vezes a pessoa, ela faz de conta que não entende o que a pessoa está necessitando, para não ter a necessidade de poder, de ter que ajudar, porque isso vai fazer dela, se ela entender uma questão moral, e ela fala, poxa, eu preciso ajudar, eu tenho e não ajudo, tenho e não faço. Necessidades básicas, querido. Nós precisamos, quando a gente olha lá a parábola, né, do bom samaritano, nós vemos ali que o sacerdote e o levita, eles podiam, pregar sobre fé no templo, falar sobre fé, falar, mas faltava demonstração de fé. Quando passaram pelo samaritano, não teve demonstração. Não teve isso, queridos. Então, João Calvino, ele diz assim, é só a fé que justifica, mas a fé que justifica não está só. É só a fé, queridos, que justifica, mas a fé que justifica, ela não está só. Ela tem que vir acompanhada de ação, queridos, de dedicação, de comprometimento, de amor. Uma fé morta, queridos, é uma fé inútil. É uma fé inútil. Tiago 2,20 diz, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? De que a fé sem as obras é inoperante? Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Fé sem obra é inútil, queridos. E se uma fé é inútil, ela é também inútil no caso da salvação. E isso é sério, queridos. É uma questão de salvação. Eu tenho fé, eu estou salvo. Mas se você diz que está salvo, mas não pratica as obras, as boas obras, que fé você tem? Em quem você tem fé? Cuidado, que pode ser uma fé inútil. Uma fé morta é uma fé incompleta. Tiago 2,22 diz, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago está dizendo que a fé sem as obras, ela está incompleta. Ele está dizendo que são as obras que mostram que você tem fé, que realmente demanda, que mostra-se de uma forma clara, que a sua fé é verdadeira. As obras são a evidência da fé, queridos. Nós somos salvos pela fé para as obras. Salvos pela fé para boas obras. Nunca se esqueça disso. Que isso não pode estar desassociado da nossa vida. Isso precisa fazer parte de nós. Se não tem obras, não tem fé. Se não tem ação, não tem fé. E se não tem fé, é uma fé morta. Tiago 2,26 diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago, queridos, ele está sendo claro, ele está afirmando de forma clara, que a fé sem obras é morta. Não existe fé sem obras. Não existe. Ela, essa fé intelectual, essa fé inútil, essa fé incompleta, é morta. Ela não salva ninguém. Não leva a pessoa a ser salvo. O conhecimento, a religiosidade, o conhecimento, dos meandros do cristianismo, sem piedade, queridos, produz morte. Sem a fé, produz morte. Nós precisamos cuidar disso, querido. Essa é uma fé morta.
E Satanás está tentando de todo jeito levar a gente a realmente ter uma fé morta. Eu já vi crente falar, eu não ajudo não ajudo ninguém. Estou falando que você tem que dar dinheiro para as pessoas, para um mendigo ou para um pedinte, não estou falando isso. O texto está falando até dos domésticos da fé. Ele está falando aqui até, sabe, dos cristãos, dos seus irmãos. Mas se você lá fora puder dar um lanche para uma pessoa, vai lá, dá um lanche. Teve uma vez que uma pessoa chegou aqui na frente da igreja me pedindo dinheiro. Falei, queridos, nós não damos dinheiro. A igreja, gente, vocês não precisam me perguntar e falar, eu vou chamar o pastor. Você já pode falar, a igreja não dá dinheiro. Nós não damos dinheiro. Mas se a pessoa precisar, igual eu falei para ele, eu vou te comprar um lanche ali. Não, me dá um dinheiro, eu vou comprar uma marmita. Gente, era 10 horas da noite, vai comprar marmita aonde? Não vai comprar marmita, né? Eu falei, não, compra um lanche aqui. Eu compro um lanche aqui. Não, eu estou de passagem na cidade. Estava bem vestida a pessoa. Ele não quis o lanche, saiu me xingando, né? Não estou falando para você sair distribuindo dinheiro, não é isso. Mas que a nossa fé, sem a prática das obras, é morta. Nós precisamos cuidar da nossa fé. Nós precisamos cuidar. E também a fé demoníaca, queridos. Isso é uma verdade. Pastor, que isso? Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia, está. Acabamos de ler o texto, né? Eu vou ler de novo aqui. Não, acho que não li ainda não. Vou ler agora. Versículo 19, Tiago 2. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios creem. A fé morta, ela atinge só o intelecto. A fé demoníaca, queridos, ela atinge o intelecto e as emoções. Porque Satanás crê e treme, ele tem medo. Então, atinge as emoções. E nós precisamos cuidar para não ter, sabe, viver só isso na nossa fé. Por causa de medo de Deus, por causa de medo do que vai acontecer. Tremer aqui no caso é diferente de temor. Temor também não é medo, temor é um respeito, é obediência a Deus, a sua palavra. Mas no caso aqui é tremor, é medo. Fala disso, querido. E demônios estão até muito mais avançados do que muitas pessoas. Porque eles creem e tremem, intelecto e emoção. Mas só isso não basta, né? A fé dos demônios não é, sabe, não é apenas intelectual ou emocional. Eles creem e tremem, gente. Guarda isso. Eles creem e tremem. E crer e tremer não é uma experiência salvadora. Ele não vai ser salvo por causa disso. E ninguém vai ser salvo porque crê e treme. Ninguém vai ser salvo por causa disso, querido. Então, queridos, nós precisamos, sabe, muito mais do que isso. Olha só o que a palavra de Deus diz, o versículo de 2. Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E no que os demônios creem, queridos? Eles creem que Deus é um só. Eles sabem disso. Os demônios creem na existência de Deus. Eles não têm problema de crer nisso. Eles creem, eles sabem que Deus é verdadeiro. Os demônios não são ateístas nem agnósticos. Eles creem no Shema judaico. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles creem nessa verdade. Eles creem nisso, mas não é porque eles creem que eles vão ser salvos. Eles não vão ser salvos. Os demônios creem na divindade de Cristo. Eles creem, queridos. Mas não vai salvá-los por causa disso. Tem muita gente acreditando na divindade de Cristo, mas isso não salva, só isso não salva, queridos. Só isso não liberta a gente. Olha só o texto.
de Marcos 3, 11 e 12. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Eles criam na divindade de Cristo. O que os demônios faziam? Quando viam Jesus, corriam e se prostravam diante dele e diziam: Tu és o Cristo. Mas isso não basta, isso não salva. Isso não salva ninguém. Os demônios creem na existência de um lugar de penalidade eterna, eles creem no inferno, porque eles vieram de lá. Eles sabem que ele é real, que ele existe, querido. Conquanto tem muitos, até crentes, cristãos, que não acreditam, pastores que não acreditam em inferno. Mas os demônios creem, mas eles não vão ser salvos por causa disso. Eles sabem que existe. Tanto que, lá em Lucas 8:31, o que eles falaram? Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Abismo aqui é o inferno. Mas eles não vão ser salvos, queridos. Os demônios creem que Cristo é o supremo juiz que os julgará. Os demônios sabem que no dia do julgamento final, Jesus será o justo juiz. Mas isso não salva eles. E Satanás, o que ele está fazendo, queridos? Ele está levando muitos cristãos a não acreditarem que Deus é um só. Afinal, a gente pode crer em muitos deuses. A gente pode ter vários. Eu posso adorar várias coisas. Eu posso adorar imagens, eu posso adorar Deus. Deus é bom. Não, queridos. Os demônios creem que Ele é o único Deus, mas não salva eles. E Satanás está levando muita gente a acreditar que não precisa ser assim. Os demônios estão levando muita gente a acreditar, não acreditar na divindade de Cristo. Acreditam na divindade de uma entidade, acreditam na divindade de alguém que aparece falando na boca de outro, mas não acreditam na divindade de Cristo. Satanás está levando as pessoas a isso. Satanás está levando as pessoas a não crerem que existe uma condenação eterna, porque Deus é bom. Crentes achando que não tem uma condenação eterna, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é eterno, por que Ele iria me julgar e me condenar? E pessoas não estão acreditando mais que Jesus vai julgar. Acreditando que que não vai ter o dia do julgamento. Outros estão acreditando que pode fazer o que querem, que depois vai haver um momento que ele vai ser salvo. Eu já falei para vocês que se eu tivesse morrido no dia do meu acidente, não dava tempo de eu me arrepender. Que eu tive lá em 2000 e bolinha atrás lá, né? Não dava. Por quê, queridos? Porque eu não vi nada. Se eu tivesse morrido, tinha acabado. Então nós não precisamos estar nos preparando. Eu estou me preparando. Se você está se preparando, você não está pronto. Nós precisamos estar pronto, preparados, porque pode ser a qualquer momento. Então esteja pronto. E por isso que nós precisamos de uma fé salvadora. É a fé salvadora que nós precisamos. E os versículos de Tiago 2, 20 a 26 diz assim: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta.
A fé salvadora, queridos, ela é sintetizada em 3 palavras: notitia, assensus e fiducia. Ou seja, conteúdo, concordância e confiança. A nossa fé salvadora que precisamos ter, ela está nessas 3 palavras, queridos. A fé verdadeira, queridos, inclui intelecto, emoção e vontade. Não é só aqui, não é só nas emoções, mas tem que ter desejo, tem que ter vontade nossa. Tem que ter busca nossa, tem que ter ação nossa. Tem que ter prática nossa. Se ficar só de palavras, só de mente, não produz a fé que nós precisamos ter. O conteúdo da fé, queridos, é a verdade de Deus. Eu recebo essa verdade e confio nela, e por ela sou transformado. Eu confio na verdade da palavra de Deus, e por ela sou transformado. Tem muito crente achando que estão sendo transformados, mas estão vivendo uma vida fora da verdade. Por quê? Porque não conhecem a verdade, não conhecem a palavra. Leem um livro, mas não ouvem a Deus. Lê o livro, a Bíblia Sagrada, mas não. Esse livro, a Bíblia Sagrada, queridos, pode ser enrolado e fumado. Ai, pastor, que é isso? Verdade. Tem muitos que gostam porque ele é fininho, a Bíblia é fininha. Tem muitos colocando o livro acima de qualquer coisa. O livro não é qualquer coisa, é o conteúdo, queridos. E aquele conteúdo no livro não vale nada se ele não estiver aqui no meu coração. Acontecem uns milagres. Como a gente viu lá no Rio Grande do Sul, algumas Bíblias, a pessoa achava aberta em textos que elas falavam assim, pelo amor de Deus, que é isso? A gente vê essas coisas, acontecem alguns milagres. Um carro pegou fogo, a Bíblia não pegou. Acontece. Algumas coisas desse tipo, porque Deus quer falar alguma coisa com alguém. Mas aquele livro, se você puser no fogo, ele vai pegar fogo, queridos. Se você subir em cima dele, ele não vai te derrubar. Mas quando aquele livro entra dentro de você, ele derruba a carne que tem dentro de você, a carnalidade, o eu, o egoísmo, o orgulho, e transforma aquele homem de coração duro num homem de coração de carne, num homem de um coração quebrantado, compungido e contrito. E é isso que Deus quer de nós. E é por isso que nós precisamos da fé salvadora, uma fé que transforma a gente. E como que Tiago descreve a fé verdadeira, essa fé salvadora? Primeiro, a fé salvadora está baseada na palavra de Deus, gente. A fé salvadora está baseada na Bíblia Sagrada. Tiago cita 2 exemplos no texto que nós lemos, de Abraão e Raabe, 2 pessoas totalmente diferentes. Abraão, amigo de Deus, Raabe, prostituta. Credo, pastor. Está na Bíblia, gente. E Deus fez questão dessas coisas estarem lá, para a gente entender e amar. Sabe, não condenar, e não criticar, e não acusar, não sentenciar ninguém. Abraão era amigo de Deus e Raabe era do povo inimigo de Deus. Abraão era piedoso, Raabe prostituta. Abraão um judeu, Raabe uma gentia. O que os dois tinham em comum, queridos? Em comum, os dois confiaram na palavra de Deus. Os dois, tanto Abraão quanto Raabe. Abraão, a questão da fé, ele crê que Deus podia ressuscitar o seu filho. E Raabe crê que Deus podia salvá-la. A questão, queridos, aqui não é a fé, mas o objeto da fé. A questão não é a fé na fé, não é a fé nos ídolos, não é a fé nos ancestrais, não é a fé na confissão positiva, não é a fé, queridos, nos méritos, não é a fé no nosso conhecimento, não é a fé
no meu dinheiro, na minha posição financeira. Não é a fé, é a fé em Deus, é a fé na palavra de Deus, queridos. É essa fé que nós precisamos ter. A fé tem que estar baseada num conjunto de verdades, que é a Bíblia Sagrada. A nossa fé tem que estar ali, fundamentada, estribada em Deus e na palavra. A nossa fé tem que ser assim. Ela não pode ser em subjetividade, mas tem que ser na palavra de Deus. Nós não podemos dar tiro para tudo quanto é lado, achando que a nossa fé está lá, está lá, está lá. Não, a nossa fé tem que estar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Na verdade que está ali contida, queridos. Naquela verdade que precisa entrar em nós e transformar. É isso que precisamos. Então, a fé salvadora é baseada na palavra. A fé salvadora, ela envolve todo o ser humano. A fé morta é apenas mente, queridos, e emoção. A fé salvadora, queridos, não. A fé, morta, é a fé dos demônios, que só toca emoção e mente, intelecto. Não é essa a fé que nós precisamos. A fé salvadora atinge nosso intelecto, as nossas emoções e também a nossa vontade, o nosso desejo. A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age com base na verdade. Eu vou ler de novo para você. A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age com base na verdade. É isso, querido. Não basta intelecto e emoção. Tem que ter desejo, tem que ter vontade, tem que ter ação, tem que ter prática. É só assim. Então, por isso que ela envolve todo o ser humano. A fé salvadora conduz à ação. E Tiago cita 2 exemplos de fé que produz ação. O exemplo de Abraão, Gênesis 15:6 diz: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 22 está mostrando a obediência de Abraão em oferecer o seu filho Isaque, sabendo que Deus poderia ressuscitá-lo depois. Mas ele creu em Deus sem discutir. Ele obedeceu a Deus. Abraão não foi salvo por obedecer, esse mandamento. A sua obediência provou que ele já era salvo. Lembra que aqui está dizendo, isso lhe foi creditado como justiça. Abraão obedeceu pela sua salvação, porque ele já era salvo. Abraão não foi salvo pela fé, mais as obras, mas pela fé que produz obras. A gente aprende no nosso discipulado isso. Algumas coisas dessa aqui, se você fez o nosso discipulado, você vai lembrando que a gente fez, que a gente fala sobre isso. Porque a fé salvadora, queridos, é diferente de uma fé intelectual, de uma fé emocional. É uma fé que tem vontade. Para Abraão, queridos, pela fé, ele foi justificado diante de Deus e a sua justiça foi declarada. Pelas obras, ele foi justificado diante dos homens e a sua justiça foi demonstrada. Abraão demonstra. Eu fui salvo, então eu faço, eu pratico. Isso não pode ser. E, queridos, uma coisa, a prática das obras não é para ninguém ser visto. Eu fiz isso, eu faço aquilo, eu fui àquele lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você já ganhou sua recompensa. É o que a Bíblia diz. Eu não preciso estar mostrando para ninguém o que eu fiz, o que você fez. Você não precisa mostrar para ninguém o que você está fazendo. É Deus que precisa saber. Só Deus. Mas a gente tem uma necessidade de querer mostrar para as pessoas que a gente faz, que nós fazemos. Que, nossa, você vê como que eu sei, como que eu sou uma pessoa boa. Bom, eu sou uma pessoa boa, está vendo o que eu faço? Você já ganhou a sua recompensa. De Deus você não vai ganhar mais nada. A respeito disso, não. Credo, pastor. Verdade. Verdade, essa verdade precisa ser dita, querido.
A fé do patriarca Abraão, ela foi demonstrada pelas obras dele. Hoje muitos professam crer em Deus, mas o negam pelas obras, porque não praticam obras, não fazem nada. E acham que são salvos, acham que são crentes. Olha só o que a palavra de Deus diz, 2 textos, Tito 1,16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Eu conheço a Deus, mas não pratica. E Tito judia de nós aqui. Fala que é desqualificado para boas obras. E Tito 3,8 diz: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. O que Tito está dizendo? Que a palavra é fiel, e que ele queria que ele afirmasse, falasse categoricamente essas coisas, para que aqueles que creem em Deus se empenhem. Não é façam quando der vontade, não é façam quando não estiver cansado, não é façam quando tiver tempo. Eu não estou bem, não é faça quando você está legal. Eu não estou bem, então não vou fazer. Não, a palavra de Deus está dizendo aqui, que se empenhe na prática de boas obras. Empenhe-se, queridos. Empenhar é mais do que desejar, é desejar e ir fazer as coisas. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja esgotado, mesmo que você não tenha vontade própria, assim, falar, não, eu não queria fazer, eu vou fazer porque eu sei que é o certo, e eu devo fazer isso. E nós temos o outro exemplo, né? Eu já estou caminhando para o final, gente, tá? O outro exemplo é de Raabe. Nós vimos o exemplo de Abraão. O outro exemplo é Raabe. Raabe creu e agiu. Ela ouviu a palavra de Deus e reconheceu que estava numa cidade condenada. Quando os espias chegam lá, ela fala para eles: eu sei que vocês estão fazendo aqui, e que o Deus de vocês, Ele vai destruir tudo aqui. Eu sei que isso vai acontecer. Raabe sabia. Raabe entendeu. Ela não somente ela entende a mensagem, ela foi tocada por Deus, e ela fez alguma coisa, ela protegeu os espias. Mais tarde, você vê na história, ela fez parte do povo de Deus, e ela se torna o quê? Membro da genealogia de Jesus. Faz parte da genealogia de Jesus. Isso, queridos, é a graça que opera a fé salvadora. Abraão, amigo de Deus. Raabe, uma prostituta. Os dois creram na palavra de Deus. E agiram. E fizeram boas obras. E Deus viu isso. Não fizeram boas obras para ser salvo. Não fizeram boas obras para ganhar um lugarzinho. Não deram uma oferta porque, se eu der uma oferta, Deus pode me perdoar. Fizeram porque creram. Por causa da sua fé, eles fizeram. E é isso que nós temos que praticar, queridos. Paulo diz que, do mesmo jeito que nós somos destinados para a salvação, somos destinados para boas obras. Se a ordenação, queridos, é determinativa para a salvação, ela também é determinativa para boas obras. Quando nós lemos o texto da palavra de Deus que fala sobre isso, ele está falando sobre salvação e boas obras. Estão atreladas, estão juntas. Não tem como ser salvo se não praticar boas obras, se não amarmos as pessoas, se não praticarmos. Paulo ainda nos exorta, queridos, a fazer um autoexame.
Porque, queridos, escuta isso, a salvação é só pela fé, mas por uma fé que não está só. Uma fé viva se expressa por obras, ou seja, uma vida que traz glória a Jesus. Como Calvino disse, nós somos justificados pela fé, mas a nossa justificação não é só. Não esqueça disso, queridos, guarde isso. E Paulo nos exorta ao autoexame dizendo assim, 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Agora o outro texto, o mesmo texto, numa outra tradução, queridos, é terrível. É muito difícil, porque é muito claro. E eu fiz questão de colocar para nós entendermos esse texto. Coloque aí, 2 Coríntios 15, 5, o outro texto. Pode pôr aí, filho. Deu uma travada lá, gente. Eu vou lendo aqui, queridos. Ó, escute aí. Façam a verificação em vocês mesmos. Examine você mesmo. Faça a verificação em você. Tá? Vocês são realmente cristãos? Vocês são realmente cristãos? Passem pela prova. Sentem cada vez mais a esperança e o poder de Cristo dentro de vocês. Vocês estão passando pela prova, estão sentindo que realmente Cristo está dentro de vocês? Ou estão apenas fingindo-se cristãos quando não são absolutamente nada? Essa é uma tradução mais contemporânea. Mas Paulo está dizendo para nós olharmos para dentro de nós. Realmente eu tenho praticado a minha fé em Cristo Jesus? Porque, queridos, como eu tenho dito durante essa série, ser cristão dentro da igreja é muito bom, muito fácil. Mas é dentro de casa. Primeiro é dentro de casa que nós vamos demonstrar se somos ou não. Se temos fé ou não. Dentro de casa. Com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais. É dentro de casa que a gente começa. E depois na rua, depois onde nós estivermos trabalhando, servindo. Queridos, para você refletir e praticar hoje, nós precisamos pensar em algumas coisas. Será que eu tenho reconhecido, antes de colocar aí, né, para nós refletirmos e praticarmos, né? Deixa aí por enquanto, tá? Não passa ainda não. Será que eu tenho reconhecido o meu pecado diante de Deus? Será que eu tenho pedido perdão diante de Deus? Será que o meu coração já desejou fugir da ira vindoura? Será que eu tenho convicção que um dia Jesus vai voltar? E o único jeito de eu fugir da ira vindoura é eu andar com Jesus e ser um cristão de verdade, com fé e pôr a minha fé em prática? Será que eu compreendi que Cristo morreu pelos meus pecados? Será que eu entendi que eu preciso confessar os meus pecados para ser salvo? Será que eu já fiz isso de verdade na minha vida? Ou foi um ato emocional? Será que eu verdadeiramente já arrependi dos meus pecados? Será que eu já fiz isso? Será que houve um momento que realmente coloquei a minha fé em Cristo Jesus? Será que já houve mudança na minha vida? Ou quando eu saio daqui, volta a mesma pessoa, volta o Euler normal? Que não é normal, o normal é ser o Euler cristão. Ou será que lá fora, em casa, na rua, volta o outro Euler? E para você refletir e praticar durante essa semana,
Pode pôr aí o primeiro. Houve um tempo em que, de fato, houve mudança na minha vida, querido? Será que realmente já houve mudança na sua vida, na minha, na nossa? Segundo, será que eu desejo viver para a glória de Deus? Fazer discípulos, pregar a salvação para os outros, ajudar os necessitados? Porque Jesus nos chamou, Deus nos chamou para isso, queridos. Para fazer discípulos. Deus nos chamou para isso. Será que eu tenho um prazer? Terceiro, intimidade com Deus. Será que eu tenho prazer em estar na presença de Deus? Ou é enfadonho porque eu estou lendo um livro? Estou gastando um tempo ali que para mim eu podia estar fazendo uma outra coisa. E por fim, queridos, será que eu estou preparado para a segunda vinda de Jesus Cristo? Que eu estou pronto para Jesus voltar? Lembre-se de uma coisa: aqueles que morreram, para eles Jesus já voltou. Eles não vão ter outra oportunidade. Nós não teremos outra oportunidade depois da morte, queridos. Não existe purgatório, sabe? Não existe, sabe, aperfeiçoamento. Não existe. A palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso o juízo. Será que eu estou pronto, preparado para a vinda de Jesus? Se Jesus vier e me levar agora, eu estou pronto? Ou ainda tenho que consertar algumas coisas? Será que eu ainda não me declarei publicamente através de batismo por causa de fulano, de ciclano, de beltrano? Querido, seja o que for, eu tenho que estar pronto para Jesus em todo o tempo.